Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, para você que não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilho principalmente aí a minha jornada no mundo dos investimentos e eu estava observando aqui a minha carteira, gente, e percebi que eu já tenho... Oh, meu Deus, a porta abriu sozinha. Eu estava observando aqui a minha carteira e percebi que eu já tenho 7 meses aí investindo, então eu decidi fazer esse vídeo como um overview, né, desde o início ali de quando eu comecei, quanto, né, que a gente já conseguiu acumular aí de patrimônio nesses 7 meses investindo e também quanto que essa carteira está rendendo, né, quais foram os retornos que eu tive aí ao longo desses 7 meses. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e bora pro vídeo. Bom, gente, então aqui eu tô com a tela do Investidor 10 aberta, onde mostra aí o resumo da minha carteira para vocês. Só para fazer um adendo, né? Alguns meses atrás, aí acho que no mês passado ou no mês retrasado, não me lembro muito bem, mas eu fiz a retirada da minha reserva de emergência, tá? Da minha carteira. Então, se você né, for querer conhecer mais sobre o meu canal e ver lá no primeiro vídeo onde eu posto a minha carteira e os meus primeiros aportes, você vai ver que o valor aplicado lá no primeiro vídeo é um pouquinho maior, cerca de R$ 1.000, 1.500, se não me engano, mas porque lá naqueles primeiros vídeos eu administrava aqui junto na carteira a minha reserva de emergência. Então, como eu tirei a carteira, aqui só vai considerar o valor em ativos, né, da renda variável ou investimentos internacionais, não vai constar os valores que eu tinha que eu tenho, os valores que eu tenho na minha reserva de emergência. Então, se vocês observarem aqui, né, eu tô com o valor aplicado de R$ 6.110,06, com um saldo bruto, né, considerando a variação que está negativa, R$ 5.991,29, com uma variação aí negativa de menos 1,95%. Gente, eu acho que essa variação ela tá bem ok, tá? Eu já observei algumas outras carteiras de pessoas que eu acompanho que têm mais tempo investindo e elas estão com uma variação bem maior do que a minha, então considerando os 7 meses aí de carteira, eu acho que tá ok. E ainda mais que não tá contando a renda fixa aqui, né? Então, eu acho que tá ok esses valores aí considerando uma carteira jovem, né? A minha carteira aí, ela tem menos de um ano, então eu acho que tá bem bacana, tá? Esses resultados. Então, vindo aqui no gráfico, como vocês podem ver, eu comecei a investir lá em agosto de 2024. Se vocês verem aqui, o meu saldo inicial, né, o patrimônio inicial ali foi de R$ 700, né? E lá em 2024, em agosto de 2024, eu tive um ganho de capital ali de R$ 5,21, né? Eu entrei no mercado e isso não foi estratégia, não foi de caso pensado, mas eu entrei em uma época boa do mercado, onde os preços eles começaram a cair. Então, ali em agosto eu ainda tive um ganho de capital, né, de R$ 5, mas depois disso vocês vão perceber que a bolsa ela começou a cair, então com isso a minha carteira também começou a cair. Ali em setembro, o meu patrimônio já aumentou, então à medida que eu fui fazendo aportes, né, o patrimônio ele vai aumentando. Isso aí, como vocês podem ver, nada disso é ganho, né? Ganho de capital propriamente dito, isso é só aumento em relação aos aportes mesmo que eu fui fazendo ao longo desse tempo, mas é isso, né, gente? Eu acho que todo começo é assim, a gente tem que colocar primeiro para depois o dinheiro ir trabalhando pra gente, né? Então, tá tudo bem, tá tudo ok isso aqui, ainda mais considerando o cenário macroeconômico de queda. Então, em setembro eu já tive um aumento ali no capital devido ao aporte, já foi para R$ 1.000, né? E como vocês podem ver ali, teve uma queda no ganho de capital de menos R$ 20. Então, ele ficou ali com um valor aplicado um pouquinho abaixo, ou melhor, ele ficou com patrimônio um pouquinho abaixo do valor que eu realmente coloquei, né?
Em outubro também, como vocês podem ver, já aumentou para R$ 1.400, também com uma queda mais expressiva, né? À medida que você vai colocando mais, vai ficando proporcional ali a variação. Mas o legal é a gente ver essa escadinha que vai subindo, né? Eu acho que o importante é sempre manter a constância aqui, né, gente? Mesmo que o mercado esteja caindo, às vezes algumas pessoas acabam se apavorando e tudo mais, mas quando eu comecei eu já tinha estudado bastante, já tinha entendido bastante como é que é a bolsa. É renda variável, o nome já diz, ela varia tanto para cima quanto para baixo, então a gente não pode achar que a gente vai sempre ganhar, né? Mas o importante aqui é pensar a longo prazo mesmo, né? Então, ali em setembro, ó, vocês podem ver que deu uma alta até maior. Eu consegui, neste mês, novembro, desculpe, fazer um aporte um pouquinho maior, né? Aqui já subiu para R$ 2.300 de patrimônio. Também tive uma perda aí de capital, né? Em relação à valorização aqui, né, gente, de R$ 38. E eu fiquei ali com um saldo aplicado de R$ 2.430. Em dezembro também consegui aportar bastante devido férias, 13º, tudo aquilo que a gente como CLT recebe ali no final do ano, geralmente os aportes acabam sendo maiores, então eu não fiz viagem, não gastei muito dinheiro com as festas de finais de ano, então eu consegui fazer um aporte bem interessante ali, né, em dezembro de 2024, deixando aí o meu patrimônio elevado, chegando a quase R$ 4.000. Então ali, como vocês podem ver, ficou com patrimônio de R$ 3.700, uma perda, né, de capital de R$ 90, com um valor aplicado de R$ 3.800. Aí aqui já começando janeiro de 2025, nesse período aqui eu já comecei a pensar em retirar a minha reserva de emergência, né, da minha carteira. Então ali eu fiquei com um patrimônio de R$ 5.223, uma perda de capital de R$ 92,59, com um valor aplicado de R$ 5.300, né? E aqui em fevereiro de 2025 foi o mês onde eu mais perdi dinheiro, né, gente? Onde houve uma variação bem negativa, isso considerando também principalmente a queda das criptomoedas, né? Que o Bitcoin caiu, todas as outras moedas também começaram a cair, e foi devido a isso, principalmente a queda das criptos, que eu tive essa perda de capital bem expressiva aí, tá? Então, em fevereiro de 2025, eu não fiz muitos aportes porque eu peguei parte do aporte que eu ia fazer em fevereiro, eu acabei adiantando aqui em janeiro, então a diferença ficou bem irrisória ali, né? Mas eu fiquei com um valor aplicado aí de R$ 5.400, com uma perda de R$ 259. E agora em março, o mês ainda não acabou, mas a gente já consegue observar aqui que a minha carteira ela está começando a respirar, então ela já está tendo uma valorização um pouquinho maior, né? Eu tô com um patrimônio aí de R$ 5.900, com um valor aplicado de R$ 6.110, mas a perda ali de capital tá girando em torno de R$ 118. Isso principalmente devido à queda das criptos, até porque se vocês forem observar aqui, boa parte dos meus ativos estão em alta, né? Estão começando a se valorizar aqui. Como vocês podem ver, quase todas as minhas ações estão positivas, né? Só estou aqui com a Klabin negativa. Também em relação aos FIIs, ó, eu estou com menos 93, então eu aproveitei bastante para baixar meu preço médio com essas quedas ali, né, que teve dos ativos. Então, não estar tão desvalorizado, nem FIIs, nem ações. E as criptos, né, como eu falei para vocês, está aí sendo o ativo que está mais desvalorizado na minha carteira, né, com menos 29%. Ele já foi um ativo que salvou minha carteira há muito tempo ali, né, com a alta ali no ano passado, mas agora ele tá puxando, né, essa minha carteira para baixo. Eu acredito que se não fosse por isso, a minha carteira ela estaria positiva aqui, tá? ETFs internacionais também está em alta aqui, né, de 2%. Os REITs também, os dois estão
em alta aqui, mas isso aqui também é muito variável, tem momentos que está em alta, tem momentos que está em baixo. E o Tesouro Direto, que é a parte da renda fixa aqui da minha carteira, também subindo, é o que a gente espera. E agora aqui, gente, vindo para a parte de proventos, eu coloquei aqui, filtrei só pelos recebidos, né? Porque como o mês de março ainda não finalizou, então eu não quis trazer. Eu vou trazer um outro vídeo, né, falando só dos dividendos recebidos em março, como eu sempre tenho feito atualizações periódicas mensalmente, né, da minha carteira, e também trago vídeos mensais aqui sobre os dividendos que eu recebo a cada mês. Então, se vocês olharem ali, eu comecei a investir em agosto e os dividendos caíram no mês seguinte, né? Então, em setembro eu tive recebi dividendos ali de R$ 5,88. Depois, em outubro, já subiu para R$ 7,42, em novembro, R$ 8,34, e em dezembro, né, foi onde muitas ações pagaram, e também com o aumento ali do número de cotas, também, obviamente, os dividendos vão aumentando, né? Eu tive ali um retorno de dividendos de R$ 24,50. Isso também, gente, considerando aqui nesse valor dividendos recebidos dos ETFs internacionais que ficam lá na conta da Nômade, que eu não trago eles de volta para o Brasil, então eles continuam lá como dólar, mas aqui o site, né, do Investidor 10, ele faz essa conversão e considera esses dividendos aqui no valor em reais. Então vamos considerar aí que foi um pouquinho menos que isso, foi cerca de R$ 23 e alguma coisa, mas como vocês podem ver ali no total de 2024 no ano, em 4 meses, né, eu recebi R$ 46,14 no ano todo, né? E agora, vindo aqui para a parte de 2025, como vocês podem ver, em janeiro eu já recebi R$ 26,68, em fevereiro R$ 29,55 e até o momento, em março, eu recebi R$ 36,34. Ainda faltam algumas ações e alguns fundos imobiliários pagarem aqui, então em março vai ser o mês onde eu vou ter recorde de dividendos até o momento, e isso me deixa muito contente. E aqui no total do ano, gente, como vocês podem ver ali, eu já tô com um total de R$ 92,58 recebidos de dividendos no ano de 2025, né? Então, considerando ali o total de investimentos desde 2024 até 2025, até março, né, de 2025, eu recebi um total de retorno aí, né, de dividendos de R$ 138,72. Eu gosto sempre de fazer uma avaliação em percentual, né, de quanto mais ou menos a minha carteira está rendendo. Então, eu vou colocar aqui R$ 138,72 dividido por 5.991,19 vezes 100. Eu tô aí com a rentabilidade de 2,32, né? Considerando a casa ali decimal, 2,32% de rentabilidade, gente. E eu acho isso bem bacana, assim, né? Considerando toda a carteira. Obviamente que a gente tem as criptomoedas que elas não pagam dividendos, então a gente vai considerar só a variação. Obviamente que eu deveria fazer esse cálculo considerando apenas os ativos que realmente pagam dividendos, né? Considerando só os valores que eu tenho em ativos que pagam dividendos, mas de qualquer maneira a carteira aí ela tá com rendimento de 2%, né? E eu acho isso bem bacana. Então, sim, para mim tá valendo a pena continuar investindo. Óbvio que isso aqui é muito pouco, né, diante daquilo que a gente espera alcançar, mas o que realmente conta nesse caso, nesse começo, gente, é a constância, é a gente ter a mente voltada para o longo prazo mesmo, porque de fato muitas vezes pode acontecer da gente querer desanimar, querer desistir, ver que a carteira tá variando negativa, não vou continuar comprando, tô perdendo dinheiro, vou parar por aqui, vou fazer outra coisa, vou investir só em renda fixa, enfim. Mas de qualquer maneira, gente, eu acho que é muito importante a gente ter a mente muito bem preparada. Quando você vai investir em renda variável, você precisa ter esse pensamento, principalmente, pensamento de que é um investimento a longo prazo mesmo. A minha carteira ela é muito bem voltada para renda passiva, então eu não compro muitas ações de risco, né? Muitas ações que não pagam dividendos. Eu prefiro focar nessas ações que eu sei que são pagadoras de dividendos e foco também ali nos fundos imobiliários, né? Mas eu acho que eu entrei num período muito bom,
num período da bolsa realmente ela tá em baixa, então eu consegui fazer bons preços médios aí dos meus ativos. E é isso, eu acho que o importante agora é continuar focada, né? Não perder a constância, e isso é uma competência que todo investidor de bolsa de valores, de renda variável precisa ter, é ter constância, é conseguir pensar a longo prazo, porque senão realmente a gente acaba desanimando mesmo. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!